A perda de foco do Grêmio, ela vem também pela situação envolvendo o Luizito Soares. Eu até num primeiro momento quis acreditar que não, mas a gente vendo o Grêmio pós o que aconteceu, isso mexeu com o vestiário do Grêmio, cara. O Grêmio teve uma queda técnica quando começou essa balela de sai, não sai, vai ficar, não vai ficar. Parece que o Grêmio tirou um pouco Mas assim, o mas aí não é muito culpa do comando do futebol, né? Sim, sim. Eu não vou aqui defender A, ou B ou C, mas a gente não sabe se o Antônio Brum tem capacidade para gerir esses problemas que vocês estão citando, como a própria substituição ao Paulo Calef. Não sei, eu tô levantando aqui como possibilidade. Quem gere isso é só o Renato. Então tá errado, né? Não, mas sempre Então foi assim. tá errado. Sempre foi assim, né? Então tá errado. Pelo menos é a minha opinião. Eu sempre foi. Isso é informação. Eu quero reforçar o discurso do Daniel Oliveira. Porque eu acho que, realmente, a imprensa, em linhas gerais, com muitas exceções, não são poucas, mas em linhas gerais, passa um pano pro Renato, tem um medo do enfrentamento na coletiva. Quando chega na hora da coletiva, porque o Renato responde, porque o Renato marca na paleta, porque o Renato é duro, tem resposta para tudo, porque o ambiente do Grêmio, especialmente na arena, é um ambiente que vai também conduzindo de uma maneira que as pessoas se inibem. E eu acho que está acontecendo isso. O Renato, nas entrevistas coletivas, tem sido pouco cobrado pelos seus erros. Não é assunto agora, mas no Inter não é diferente, né? No Inter nós temos... Na coletiva do Beira-Rio, neste momento, são fãs de Eduardo Cudê. Inclusive abrindo perguntas com tchatcho, né? Com raríssimas exceções também. O Mano Menezes não era, tá? O Mano Menezes era o Mano Menezes era o contrário. O Mano Menezes era pau. Justamente, né? O Cudê só tem fãs do Cudê na coletiva. Peraí, justamente, né? Justamente o quê? Não, justamente. Eu não queria que elogiasse o Mano Menezes por 2023. Eu só queria o seguinte, eu só queria que quem teve 48% de aproveitamento no Brasileiro 2023 tem um tratamento pelo menos igualitário a quem tem 13% no Campeonato Brasileiro 2023. Mas, só isso eu queria. Baldasso, peraí, tu também tem que entender que tem um cara que estava há 1 ano e meio no clube e um outro cara que está há 30 dias no clube. E que chegaram para ele e disseram assim, conquista a Libertadores que tu volta para a Europa. Essa foi a promessa feita pelo presidente lá em Buenos Aires. E aí ele topou. E ele claramente está cumprindo. Eu não tô... Não, tá cumprindo. Cumprindo não. Beleza. Desculpa, errei a frase. Ele claramente está seguindo o que lhe foi pedido. Daqui a pouco a gente fala do Inter, mas cumprindo é outra história. Tentar deixar mais clara a minha opinião. As perguntas para o Renato, em linhas gerais, e há exceções, elas são feitas com medo. Os profissionais têm medo. Eles chegam a falar baixinho. Sabe que isso é culpa da torcida? Baixinho com medo. Isso é culpa da torcida. Porque Pode ser. Eu vou te dizer... Eu acho que não, tá? Eu acho que é culpa dos profissionais. Foi na 9ª edição do programa que o Renato nos consagra, que foi a melhor coisa que aconteceu na história desse programa. Com a Bandeirantes, né? Foi a melhor coisa que aconteceu na história. E as pessoas veem, sempre tem um mala que vem na rede social e diz assim, porque o Renato, eu queria que o Renato fizesse isso toda a vida. Me deu dinheiro no canal do YouTube, deu protagonismo para os donos da bola e fez... Pra gente tem que acontecer exatamente aquilo ali. Faz parte do nosso trabalho. Porque a gente acertou e o Renato também. Para quem não sabe, o Grêmio contrata Diego Souza e Thiago Neves, uma explosão na torcida revoltada contra esses dois. A gente vai lá e dá no meio na pergunta para o Renato pega e responde dizendo que a gente é recalcado. Isso traz a torcida contra a imprensa, isso é bem normal, fazer um inimigo em comum, faz a torcida esquece que aqueles dois reforços que estavam vindo, que foram muito criticados, para de falar e falar na imprensa. Para o Renato foi bom, para a gente que estava engrenando o programa foi maravilhoso. Só que até hoje vem alguém e diz assim, tu é um recalcado, como o Renato falou, como se isso fosse ruim, como que para mim não tivesse... Não, mas o que eu quero dizer é o seguinte, daí toda vez que um repórter vai fazer isso, ou alguém, eu sei principalmente identificado, eu vejo muito isso e eu não vou criticar aqui, eu só estou relatando. Tem muito repórter que está começando bem a carreira, mas diz assim, eu sou identificado, eu não posso falar porque a torcida vai dizer, tu é gremista e tá fazendo crise. Só um pouquinho, então eu vou criticar, se tu acha que tu não pode criticar. Eu vou criticar. Se tu tá ocupando a bancada de uma entrevista coletiva com medo de fazer uma pergunta de cobrança ao treinador, tu não pode estar lá. Desculpa. Eu te entendo, só que eu conheço repórter identificado que diz assim, eu sou identificado e ninguém dá mais pau no Internacional do que eu. É que tu começa, a tua carreira começa como um jornalista. E aí o cara, quando ele já começa tendo esse híbrido de jornalista / torcedor, eu já ouvi de caras que dizem assim, se eu fizer, os caras vão me criticar por ser... E aí tem gente que não tem, e eu respeito.
Porque a gente aqui tem um estofo de muito tempo nesse negócio para poder aguentar a porrada. E a gente adora que os caras venham porque a gente é bom também. Então, assim, velho, eu entendo, mas é exatamente isso que está acontecendo. Os caras ficam assim, não, pai, eu não posso brigar com o torcedor porque sabe que vai vir um monte da torcida que não vai aprovar. Não, basta ver a repercussão de quem faz uma pergunta forte. Eu não vou puxar brasa para o nosso assado aqui, porque geralmente é com a Bandeirantes. Quando querem fazer greve de silêncio, fazem com a Bandeirantes. Por quê? Porque vem aquela pergunta, eu não estou vendo isso do Renato, porque parece assim, ó, eles perderam. Eles não fizeram o que o... E o papel do treinador nesse processo...